Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá, meus amigos! Estamos aqui novamente para conversarmos hoje sobre sincronicidade, um assunto muito interessante e que a cada dia mais nós vemos essa conexão ocorrendo com todos nós e a questão da sincronicidade aparecendo a cada dia, a cada momento nas nossas vidas. Vou passar para a Joyce e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o termo sincronicidade, de onde ele saiu, como surgiu esse termo. Então, sobre o tema sincronicidade, como a Érica falou, vamos começar introduzindo, com o criador dessa palavra, que foi o Carl Jung. Ele criou esse termo sincronicidade para explicar como que os sincronismos acontecem na nossa vida. E uma coisa muito interessante que ele fala, e que isso, se a gente começar a analisar, acontece de fato, é que as sincronicidades, os sincronismos sempre ocorrem na nossa vida. E o momento que nós nascemos, um momento exato, até da nossa concepção, foi um baita sincronismo do universo. Então isso sempre acontece, mas tem momentos na nossa vida que a gente começa a prestar mais atenção nesses sincronismos, a gente começa a interpretar esses sinais que o universo manda, e aí a gente vai entendendo que nós temos sinais o tempo inteiro, são pequenos, são grandes, vêm através de pessoas, de acontecimentos, de livros, de letras, números, enfim. São sinais ideais para cada tipo de pessoa, para cada vibração, e cada um vai conseguir interpretar da sua forma, Cris, fala um pouquinho aí dos sincronismos para o pessoal também. Nossa, esse assunto é tão fascinante, mas tão fascinante, porque agora nessa transição planetária, muito se fala da sincronicidade, a gente sempre pensa que é só aquele fato simples, não é? Do 11-11, do 11-11 aparecendo o tempo inteiro. Você entra no teu carro 11-11, você acorda de manhã 11-11, você olha no relógio 11-11 e as pessoas ficam se perguntando, mas o que é que isso quer dizer para mim? E como você bem colocou que o Carl Jung falou da sincronicidade, a diferença da sincronicidade com a coincidência é que a coincidência é algo que inevitavelmente ia acontecer, a probabilidade era alta. Mas a sincronicidade é algo que vai além de qualquer probabilidade e que ultrapassa o tempo e espaço, porque ela liga a psique com o lado material, ela é essa coisa que está muito no interior da pessoa, porque quando aquele fato que é uma sincronicidade pura, acontece, é para te chamar a atenção, para que você mergulhe dentro de você e encontre um significado, ou seja, um para quê. Enquanto a psicologia toda se baseava no porquê, todo o trabalho do Freud era baseado num porquê, encontrar a razão de tudo. A sincronicidade do Jung já era o quê? Para que isso aconteceu? Você que tem que achar o significado daquilo. Isso é fantástico. Sim. Então, quando a gente começa a ver os números se repetindo o tempo inteiro, não precisa ser só o 11-11, pode ser 12-12, 13-13, a placa do carro da frente. Isso está querendo dizer, você está no caminho certo, é o seu eu superior, que te guiando, te mostrando, você está no caminho certo, continua, tem muito mais coisas para você ver, para a gente não ficar só apegado ao lado material, ao lado lógico. Oi. Fala, Érica. Eu ia comentar que não precisa ser nem só números, né? Não precisa ser só números, porque enquanto vocês estavam falando, eu me recordei de uma situação que foi numa época, foi até no início desse ano, eu estava com uma lista enorme de livros para ler
E eu querendo me aprofundar cada vez mais nesses assuntos a respeito de expansão da consciência, a respeito de aprimoramento moral e de como a gente pode auxiliar nesse nosso processo pessoal de aprimoramento. E aí eu tava com uma lista gigantesca de livros para ler, e eu lembro que foi inclusive um de vários motivos de eu ter procurado a Cris na época, e eu perguntei para a Cris, falei: o que você acha que eu deva ler primeiro? E aí a Cris foi e me respondeu: olha, quando você me pergunta de livros, eu te digo o seguinte, que hoje em dia, se alguém... Porque aí eu tinha comentado com a Cris sobre as experiências que eu estava tendo, sobre todas as experiências com a projeção, com meditação, e eu estava tendo muitos avanços na prática, né, com as experiências. Sim. E aí a Cris foi e falou: olha, hoje em dia, se eu tivesse lá atrás, há 10 anos atrás, e eu pudesse perguntar para alguém se eu iria ler ou ir de fato para a experiência, ir de fato para a meditação, ir de fato para técnicas para projeção astral, ou, claro, depois de conhecimento, a gente tinha conversado sobre se libertar de medos, se libertar de crenças limitantes, porque tudo isso pode prejudicar se a gente for direto para as práticas, se a gente for direto para a atitude. Mas, como eu já vinha trabalhando com tudo isso, a Cris me falou, ela me respondeu: hoje em dia eu te digo que, se for para você gastar 1 hora do seu tempo lendo ou 1 hora meditando, eu sugiro que você gaste o seu tempo 1 hora meditando. Não deixe de ler, não deixe de se aprimorar, continue lendo, mas não fique tão focada só em absorver o conhecimento. Também passe pelas experiências. A Cris me respondeu isso numa semana. Na semana seguinte, eu estava conversando com uma outra pessoa. Gente, a pessoa me falou a mesma frase que a Cris. A mesma. Exatamente a mesma frase. Nossa, até me arrepiei toda agora. Porque o Carl Jung, ele falava isso, né, do consciente coletivo, né, o que um estava fazendo aqui. Tipo, os cientistas descobrindo a mesma coisa em locais totalmente diferentes do planeta, sem nunca terem se falado. Eu lembro que no dia foi mágico, porque eu falei com a pessoa assim: você não tem noção do que foi isso pra mim agora que você falou, porque você usou exatamente as mesmas palavras que eu ouvi semana passada. E a gente não estava conversando sobre isso, eu não estava perguntando pra pessoa se ela achava que eu deveria ler muito ou não, sabe? Eu não estava perguntando nada disso. E a pessoa foi e fluiu, falou assim. Tá vendo? Isso não foi coincidência, porque teve um significado para você. Você entendeu o para quê daquele acontecimento. Sim, e um sincronismo total. Você falou. Eu estava aberta a ouvir aquelas palavras e a identificar que tinham sido as mesmas palavras, que estava tendo uma sincronicidade na fala, na sua fala, com a fala daquela pessoa, idênticas as falas. E você legal. Falando em acontecimentos me fez lembrar, o Carl Jung disse que um bom exemplo de sincronicidade era um dia que ele estava atendendo uma paciente, ela deitada no divã e ele sentado de costas para a janela, né? A janela estava atrás dele, fechada. E ela estava relatando um sonho. E ela disse que nesse sonho ela estava recebendo um escaravelho de ouro, de presente. Nesse momento ele começa a escutar um barulho na janela. Quando ele olha, era exatamente um escaravelho tentando entrar dentro do consultório dele. Isso jamais tinha acontecido com ele antes. Jamais. Ou seja, quais eram as probabilidades de uma paciente estar relatando um sonho sobre escaravelho e no exato momento o escaravelho tentar entrar no consultório? Sim. Então, não é coincidência. É realmente uma sincronicidade de eventos. Por isso que tem significado. E uma coisa interessante é a interpretação desses sinais, porque muitas pessoas perguntam: eu tô vendo números repetidos, eu tô acordando sempre no mesmo horário, né? Quando não são sinais assim numéricos, que nem a Érica relatou, né? Isso realmente já vinha com um significado ali para ela, então não foi tão difícil de interpretar. Mas, por exemplo, nos números e símbolos, a pessoa fica um pouco perdida.
Eu tô vendo números repetidos e aí, né? Eu sei que é um sincronismo, mas qual que é a mensagem? Então, o que eu gosto de aconselhar é que, assim, que a pessoa pare naquele momento e reveja como que tá a vida dela. O que ela pensou um pouquinho antes daquele número parecido, qual que era a busca que ela estava tendo um pouco antes daquele momento, que atitude ela ia tomar antes daquilo, e aí aparece aquele número repetido. Então, assim, tem que analisar, né, tudo que está acontecendo ao redor. E é o universo te mandando um sinal de que aquilo que você está fazendo, de repente, é o caminho certo. Ou então a decisão que você precisava tomar, alguma coisa que você precisava fazer, enfim. É parar para analisar como que está a tua situação ali naquele momento e entender, né, qual que é a mensagem que o universo quer te enviar. Tem essa coisa também de estudar, né, aquele momento que está chegando para você. Isso é maravilhoso que você falou, Joyce, porque, como você disse, a sincronicidade ela sempre existiu, mas eu acho que a grande jogada de hoje em dia é você perceber quando você está alinhado com essa questão do desabrochar da consciência, da expansão, está se dedicando a yoga, tai chi, meditação e tudo que te enalteça como ser humano que amadurece no amor, e aí você está aberto para isso. Aí você está percebendo, porque o lado de lá do véu, ou seja, seu eu superior, seu verdadeiro ser, ou seu time, que está ali do lado de lá te dando essa força, eles estão sempre trabalhando, sempre estiveram, desde que você nasceu. Mas enquanto você estiver dormente, você não vai ver nada. Sim. Você está literalmente dormindo, você não vai ver placa de carro com sincronia, você não vai ver número repetido. Por quê? Você não vai dar importância para aquilo, porque aquilo não tem um significado para você. Então não vai ser uma sincronicidade para você, porque você vai deixar aquilo passar, sim que você dê um significado para aquilo. Mas quando você se alinha com esse propósito maior, aí você acorda no meio da noite, você pega o seu reloginho de cabeceira da cama, 5:05. Aí você volta a dormir, você pega o reloginho de novo, 7:07. Aí você pensa, quais são as probabilidades de eu acordar 2 vezes e as 2 vezes os números estavam em sincronia? Ou de repente você pensar numa pessoa que não te liga há décadas e a pessoa te liga do nada. Isso tudo é um alinhamento de propósitos. E a sincronicidade veio para te mostrar, você está no caminho certo, continua. Você está vendo aquilo ali, 11h44, o tempo inteiro, está acontecendo o tempo inteiro, 1h44, 11h44, está te dizendo, continua, você está no caminho certo, esse é o fluxo. E é isso que é bonito da sincronicidade, você ter essa percepção, não é? De algo que sempre aconteceu. E é engraçado e bonito, né? Porque quando acontece, a gente sente que é um alerta, não é? Vem uma emoção junto. Não é, Érica? Foi como a gente sente que é pra gente aquilo, né? Foi como eu fiquei nesse dia, porque a gente não estava conversando sobre mim, inclusive. A pessoa estava falando sobre ele. Ele estava falando que no início dos estudos dele, no início do desenvolvimento dele com o trabalho, ele ficava preocupado demais em absorver muito conhecimento e ele esquecia da prática. Gente, foi como se eu estivesse conversando com a criança. Ele estava repetindo para você. Ele estava repetindo, exatamente. Só que ele estava falando dele. E ele falava, e aí eu esquecia da prática. Eu achava que para eu chegar na prática, eu tinha que passar por todos os conhecimentos, por todos os livros, eu tinha que ler muito. Aí falou, até que um dia eu recebi literalmente uma mensagem. Aí foi a hora que ele usou a mesma frase que a Cris tinha usado. Nossa, isso você me fez lembrar de uma coisa tão maravilhosa, Érica, porque hoje em dia, cada vez mais a gente está encontrando mais pessoas com um pensamento mais parecido com a gente, com essa mente mais expandida, né? E isso me fez me emocionar muito estudando sobre esse assunto da sincronicidade de Carl Jung, que foi feito experimento, né, naquelas ilhas do Japão que não tinha mais banana para os macacos e os cientistas começaram a enterrar a batata doce. E os macacos começaram a desenterrar a batata doce e comer. Alguns começaram a lavar a batata. Só que, quando atingiu um número X de macacos, ou seja, um número grande,
de macacos que passaram a lavar a batata antes de comer, numa ilha que não tinha contato nenhum, macaco com outro, e eles da outra ilha começaram a lavar. E isso me emociona muito, porque se nós aqui, nós três, juntando com todas as pessoas que estão escutando esse trabalho nosso, esse trabalho bonito do podcast, quanto mais pessoas, até que atinge um número X de seres humanos se alinhando com esse propósito maior, significa que vai se expandir para onde? Para todos os outros cantos do planeta que nem sonhavam e também tá alinhado com esse propósito maior. Exatamente. Isso enche a gente de alegria e de esperança. Você me arrepiou aqui agora. Já pensou quando todos os seres humanos estiverem alinhados com um propósito maior? Que linda essa analogia que você fez com esse estudo. Eu tinha lido sobre esse estudo também, a respeito dos macaquinhos, que eles não tinham tido contato algum com esses que começaram a lavar as batatas e começaram a lavar os alimentos antes de se alimentar deles. E aí, quando você faz essa analogia agora, que lindo, que lindo. Isso inspira a gente para ter sempre esperança e paciência, porque você vê. Isso, paciência, claro, porque vai chegar. Tem que ter paciência, porque muitas vezes a gente fica tão excitado em querer dividir as nossas experiências e já sai sobrecarregando as outras pessoas com essa história toda de sincronicidade, 11 e sonhos cheios de sincronicidades, e a pessoa não quer escutar aquilo. Então a gente precisa se lembrar que os macaquinhos da outra ilha distante, eles não tiveram contato com os outros para ensinar, olha, lava a batata antes de você comer, que é melhor, você não come com areia. Aconteceu por causa do que até o Carl Jung falava do consciente coletivo, né? Sim. Quando um padrão começa a se repetir e se ampliar para um número X de indivíduos, isso vai numa espécie... Sabe quando você joga uma pedrinha num lago de água calma e as ondas concêntricas vão se espalhando? Isso. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? É assim que acontece, né, com a energia. É a energia, vai contagiando um, que vai contagiando o outro, que vai contagiando o outro, e aí vai tocando, né, os coisas, e vai se alastrando cada vez mais. Eu tive uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que foi muito bonita, também de sincronicidade. Foi antes de eu ter a minha filhinha Isabela. A gente estava programando, né, que queria mais um filho. E aí, claro, eu fiquei ansiosa, porque eu queria que viesse o quanto antes. Aquelas coisas, né, de mãe, de futura mãe, de mulher. A gente é muito assim. E, enfim, e aí eu fiz os exames. Meu marido também, estava tudo certo, mas ainda não estava acontecendo. E eu estava ansiosa. Aí, eu lembro que eu estava conversando sobre isso com uma amiga no fretado, quando eu trabalhava em São Paulo ainda. E aí ela desceu. E eu fiquei pensando naquilo, né, de quando que eu seria mãe, que quando que chegaria esse momento, que eu desejava muito. E sempre, isso era uma sexta-feira. E toda sexta-feira, no fretado, o pessoal punha um CD de música, pra ficar uma coisa mais descontraída, que era sexta-feira, né, todo mundo se divertia. E eu lembro que eles tinham posto um CD de samba, mas era um samba super agitado, né, bem alegre, assim, pro pessoal se divertir. E logo que a minha amiga desceu do fretado, tocou um samba super bonito, suave. E nesse momento, o samba dizia assim: cresce em seu ventre o fruto do meu amor. E, ai, nossa, até me emociona. Oh. E eu ouvi essa frase da música, eu falei, gente, eu acho que é pra mim isso, né? Porque eu tava pensando exatamente nisso. Aí, pouco depois, eu descobri que eu tava grávida. Então, pra mim, foi assim, um baita de um sincronismo. Achei muito bonita essa passagem. E é assim, né, que acontece. São esses sinais que chegam. Você vê, se às vezes eu não estivesse receptiva, eu não ia nem ouvir a música, né? Não ia, é o que eu falei. Ia passar batido, eu ia continuar naquela ansiedade toda. Mas naquela hora que a minha amiga desceu, que eu gosto muito dela, acho que ela me passou uma paz, eu me acalmei. E foi aí que eu prestei atenção naquele refrão e veio essa mensagem. A música tinha um significado profundo para você, que ia além de tempo e espaço. E você me fez lembrar de uma experiência agora, Joyce, exatamente. Também, que tem muito a ver com a questão da sincronicidade. Quando eu morava no Brasil, há uns 8, 9 anos atrás, mais ou menos, eu ganhei de presente do meu tio um livro. E esse livro se chamava Cure a Si Mesmo. E eu cheia de doença, eu ia no médico 2 vezes por semana, tinha um calhamaço de papel de resultado das minhas doenças, comprovando tanto de doença que eu tinha.
E aí eu comecei a fazer esses exercícios do livro, que ela ensinava como a pessoa podia se curar mesmo. E aí eu comecei a fazer os exercícios e me curei. Foi embora a alergia, foi embora a enxaqueca, foi embora tudo, né? E aqui na Inglaterra, morando, você vê, nunca sonhei de conhecer escritora, nunca fui atrás dela nem nada. Tava no hotel e de repente me deparo com ela. Eu digo, vem cá, mas você é a Anne Jones que escreveu Cure a Si Mesma? Ela, sou eu, com aquele sorriso lindo, aquele cabelão vermelho, cheio de vida. Sim, sou eu. Eu falei, mas você não mora em Londres? Ela, não, estou morando aqui agora na floresta. Aí, no mesmo lugar que eu morava, ela morava, 8, 9 anos se passaram e eu me encontro com ela. E eu não estava nem acreditando. E aí ela me deu o contato dela e hoje a gente vai todo mês em meditações globais, em trabalhos lindos lá na casa dela. A gente janta uma jantinha vegana, demais. Super saudável. E você vê, é a sincronicidade do universo. Eu não planejei morar na floresta na Inglaterra, eu não sabia que ela estava morando aqui, e eu simplesmente me encontrei com ela, porque eu estava aberta para tudo que o universo podia trazer. E a sincronicidade encontrou o momento de agir. Então foi lindo, lindo, lindo isso. Sim. Essas experiências que a gente passa com a sincronicidade, a partir do momento que a gente se abre para isso, como vocês comentaram, a partir do momento que a gente está aberto para tudo isso, aberto tanto para receber quanto para enxergar essa sincronicidade, ela começa a acontecer assim a todo tempo, a todo instante. É como a Cris comentou. A todo instante ocorre algo que te mostra fica frequente. Fica frequente, exatamente isso. É lindo isso. É lindo passar por essas experiências quando a gente se abre para elas e quando a gente se abre para enxergar exatamente o que é tudo isso, né? Quando a gente... E acontece muito, né, da resposta vir através de uma música ou um trechinho de uma palestra, e você fala, poxa, eu estava pensando nisso e exatamente agora já veio isso. Mas a sincronicidade também, ela pode acontecer, não é imediato, às vezes pode demorar um pouco. Você tem um sonho ou uma pergunta e só daqui a uma semana que você vai receber essa resposta, e você vai sentir no seu âmago, no seu ser, que aquilo é a resposta para aquele questionamento que você tinha de uma semana atrás. Isso é muito bonito. Por isso que o Carl Jung falava que é algo que ultrapassa o tempo e o espaço. Só você sabe, você sente dentro de você que aquela mensagem era para você. Você tá pensando em borboleta, uma borboleta vem e pousa no seu braço. Aí você fala, nossa, que coisa linda, eu tava pensando na borboleta agora. E isso é o fluido da vida, né? O fluxo. Quanto mais a gente eleva a nossa frequência vibracional, quanto mais a gente eleva os nossos pensamentos, quanto mais a gente faz o bem para o outro e deixa de fazer o mal, quanto mais a gente se alinha com essa... Eu acho que é a sabedoria divina mesmo. Quanto mais você se alinha, esse fluxo divino começa a passar por você. E aí você está aberto, você tem olhos para ver a sincronicidade, né? Muitas pessoas... pode falar. Oi, desculpa, Cris. E é também uma coisa muito interessante, porque é que nem você está falando, né? O foco, onde a gente está focando a nossa atenção. Quando a gente começa a prestar mais atenção nisso, nos sinais, a gente começa a vê-los cada vez mais, né? Em cada vez mais abundantes. Então, onde você põe a tua atenção... você está concentrando energia ali e vai sair muito daquilo. Então, quando você presta atenção nas sincronicidades, você começa a ver várias acontecendo, né? Muitos sinais de vida. É bem legal. Joyce, o que eu acho muito importante, pelo menos para mim, eu não sei se vocês duas também fazem. Por exemplo, quando eu vejo um 11-11 ou 12-12, uma sincronicidade, e eu sou tomada por aquela alegria interior, eu agradeço. Eu agradeço, falo obrigada. Obrigada ao universo, obrigada por tudo, porque a gratidão parece que vai trazendo mais e mais sincronicidades. Quanto mais sincronicidade, mais gratidão, mais portas se abrem. É verdade. E fica um
fluxo maravilhoso, e eu faço festa. No começo, quando eu via 11:11, eu batia palmas, assim, eu dava pulinhos e falava, obrigado, galera, que tá me ajudando aí do outro lado, valeu, eu fazia festa, eu mostrava pra eles, e eu me arrepiava toda, mas dá essa sensação mesmo. Obrigada, porque eles também precisam ver que a gente tá feliz e que a gente tá vibrando e que a gente tá recebendo sinal, né? Então eu acho que é mais importante do que tentar entender o porquê de tudo. Por quê? Por que eu tô vendo 11? Por quê? Gente, sente mais do que raciocine mais. Sente o fluxo, sente a vibração, deixa essa energia divina, energia cósmica tomar conta e vibra. Não fica com vergonha de parecer bobo, não. Agradece. Já aconteceu tanto. Tô acordado no meio da noite e vê 5:05. E eu agradeço. Obrigada que vocês estão me auxiliando. Obrigada, eu superior. Obrigada. O agradecimento, eu acho que ele reforça ainda mais a nossa intenção, o nosso foco, sabe? Isso. Quando a gente agradece, a gente reforça ainda mais aquela intenção forte que a gente está tendo em cima daquilo que a gente está vendo, sentindo, em cima daquilo que a gente está deixando fluir. Exatamente, a gratidão, olha, ela ajuda a acontecer cada vez mais sincronicidades. Você está querendo implantar algo novo na sua vida, pá! O universo coloca uma pessoa ou uma situação. Você está desejando algo novo, pá! O universo coloca para você, sem que você tenha feito esforço nenhum, porque você está trabalhando com essa ferramenta poderosa que é o quê? Gratidão. Porque se a gente não for grato com o que a gente tem, que é 2 pernas para andar, com o ar que a gente respira, com o trabalho que a gente tem, com o teto que a gente tem para morar, como é que o universo vai poder te dar mais se você não agradece nem o que você tem? Sim. Como é que vai acontecer mais sincronicidades, mais bênçãos, mais coisas, se você não é grato nem pelo que você tem? Você está sempre se lamentando que você não tem algo, ou que você quer ter algo, e tudo aquilo que é uma bênção incrível, que tem pessoas no planeta que não tem aquilo que você tem, você está tomando como supérfluo. E como é que você vai ver as sincronicidades do universo, né? Então eu acho que fica aí essa dica muito importante da gratidão e tentar sempre procurar agradecer mais e sentir mais do que tentar racionalizar tudo. A gratidão, ela gera abundância, né? Quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente é grato por tudo que a gente tem, não que a gente terá mais, mas a gente vai ser mais feliz com o que a gente tem e, consequentemente, tudo que a gente tem é muito rico, né? É o suficiente, é ótimo para aquele momento, e esse é o movimento da abundância, né? E as portas então nada te falta. Exato, as portas vão se abrindo, vão chegando as coisas que você precisa e não aquelas que a gente acha que a gente precisa, que são, né, de repente alguma coisa que a gente acha que é bom, mas é porque fulano tá usando, ou ciclano comprou melhor. Isso não. A abundância, ela vem de acordo com o que você tá precisando naquele momento, que é o suficiente e é o melhor para você, né? A Cris estava falando a respeito de quando você está pensando em algo, você está buscando algo e pá, aquilo acontece. Eu me recordei de uma experiência de algo que ocorreu comigo há pouco tempo. Até gravei um vídeo falando sobre isso, porque foi uma mensagem muito, muito linda que ficou vindo na minha mente, e aquilo ficou se repetindo o dia todo, a tarde toda, por conta da forma como eu fiquei. Porque ocorreu uma situação exatamente assim, exatamente do jeito que a Cris comentou. Eu estava buscando algo e aí, de repente, pá, aquilo aconteceu. E Joyce, foi assim, sabe quando é mágico? Sabe quando é mágico? Você fica você fala, como assim, né? Você fala, como assim? Mas, nossa, é isso. Então, assim... E quando aconteceu isso,
eu me recordo que, nossa, eu até chorei, eu me emocionei. E aí eu passei uma mensagem pro meu marido, pro Vitor, e falei com ele, Vitor, olha o que aconteceu isso agora e tal. Aí eu falei, olha como é lindo as coisas, olha como as coisas fluem a partir do momento que a gente está aberto para que as coisas aconteçam e tal. Falei tudo isso com ele. E aí... E eu lá, assim, maravilhada, eu ficava o tempo todo sorrindo, assim, e ficava, nossa, que mágico, que mágico. E aí o bloco de informações que começou a vir na minha mente e ficou repetindo muito, 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 é que isso é normal. Não trate dessa forma, não é mágico. Tratando como mágico, você se distancia disso. Vocês são poderosos. Vocês criam tudo de vocês. Vocês criam a própria realidade. Isso não é mágico. Isso é normal. O que não é normal é a forma como vocês vivem hoje em dia. Nossa, o que não é normal é o fato de vocês terem esquecido todo o poder que vocês têm. Então não encare isso como mágico. Agradeça, sim, mas tratar como algo esplêndido, mágico, estupendo, não. Isso é normal. Isso é muito bonita, essa experiência sua. Nossa, Érica. Sim, eu até gravei um vídeo falando sobre essa mensagem, porque é normal. A sincronicidade é normal. O fato da gente deixar fluir e as coisas começarem a acontecerem assim na nossa vida é normal, é muito normal. Exatamente, deixou de ser normal porque a gente se distanciou de tudo isso, a gente passou a acreditar só na matéria e a gente acreditou que a gente tem que nadar contra a correnteza para conseguir qualquer coisa, tem que fazer um esforço gigantesco e a gente está indo justamente contra o fluxo natural da existência. Força. Isso, a gente está forçando. E o natural é isso, a gente receber bênçãos depois de bênçãos e sincronicidade após sincronicidade, as portas vão se abrindo, né? É o táxi que para você, os sinais que ficam todos verdes na avenida inteira e aí vai tudo dando certo, porque você se entrega para o fluxo, né? Acontece alguma coisa que você rotularia como ruim, mas você não reage de forma exacerbada, com nervosismo, com xingamento. Você simplesmente fala, ok, isso aconteceu, o que eu posso aprender com isso? Segue o fluxo. Isso tudo você está ajudando. É que nem uma folhinha, né? Quando você joga uma folhinha num rio, a folhinha vai indo. Tem uma pedra no caminho, ela contorna, a água vai levando ela. A folhinha não faz força para tentar voltar para onde ela um dia esteve, lá no comecinho do rio. Ela vai seguindo, inevitavelmente aquela folhinha, se ela não parar em lugar nenhum, ela vai parar onde? No mar. Porque seguiu o fluxo natural. Então, o ser humano está aprendendo a fazer isso, né? A deixar as sincronicidades acontecerem, perceber, deixar o fluxo da vida. Sem resistência. Sem resistência. Tem também um lado interessante da sincronicidade que, às vezes, a gente interpreta como sincronismos negativos. Porque muitas pessoas, né, a gente mesmo conecta a sincronicidade com coisas positivas que estão adicionando na nossa vida, e realmente, né, acontece bastante, mas também tem os sincronismos para nos prevenir de algo ruim, que não faz parte do nosso caminho naquele momento, que a gente interpreta como alguma coisa ruim acontecendo. Quantas vezes já não deve ter acontecido com vocês? Comigo também já aconteceu várias. De eu querer chegar num determinado local, de eu querer fazer alguma coisa, e isso se repetiu muito na minha vida, até no quesito missão de alma, eu insistindo com uma profissão que não era aquela, né? Então, assim, bastante. E aí a gente, naquele momento, pela questão, né, da não abertura, de não analisar, não sentir qual que é o real caminho, a gente acha que é uma coisa negativa, né, que, poxa vida, eu não tô conseguindo, ai, que ruim, né. Tô me esforçando tanto. Exatamente. Então, são sincronismos que estão acontecendo, que estão te mostrando, olha, não é por aqui, não, aqui não é o seu caminho, desvia,
né? E assim, é uma coisa até que em determinadas situações se repete muito. Ou então tem outras situações que são assim, acontecimentos graves até para te impedir de fazer aquilo que você queria fazer, porque, de novo, não tá no teu caminho, né? E aí a gente entende como algo ruim, mas não é. Sempre vem com outra intenção naquele momento, a gente acha que é ruim. Mas na verdade não, né? São acontecimentos que vêm, isso, né? Para o nosso bem. Sempre vem para o nosso bem, sim. Sim, até me lembrou aquele filme, né, Agentes do Destino, se alguém não assistiu ainda eu recomendo, porque é exatamente isso que a Joyce falou. São ajustes feitos pelo nosso time do lado de lá, justamente para evitar que a gente tome uma decisão que lá na frente não vai ser muito legal pra gente. É verdade. Adorei. E enquanto vocês vão falando, assim, a gente vai vindo na mente, né, várias situações que a gente começa a lembrar e fala, nossa, teve aquela vez, nossa, teve aquela vez. Sim, é verdade. Esse assunto de sincronicidade é muito gostoso. A gente começa a vir na memória, né, a reviver, rememorar situações que casam perfeitamente hoje em dia com esse assunto. E que na época a gente não viu, né, como sincronicidade. Pois é, tanta coisa, né? Eu também repensando aqui, eu falo, nossa, tava na cara que não era e eu forçando a barra ainda. A gente dá trabalho, né? A gente dá. Nossa, adorei falar sobre isso, porque traz mais consciência para dentro da gente, traz mais consciência para quem tá ouvindo, de perceber a sincronicidade em vários momentos da nossa vida, né? Então é isso, pessoal. Terminamos o assunto sobre sincronicidades. A gente até gostaria de estender um pouquinho mais, falando de tantas coisas que aconteceram na nossa vida, que é muito empolgante esse assunto, tantas experiências. Né? Muitas coisas. Mas tá ótimo, acho que a gente conseguiu passar a ideia principal sobre sincronicidade, sincronismos. E é isso. E lembrando, para quem quiser deixar comentários, perguntas ou sugestões para os próximos áudios, é só deixar lá no nosso site, que é o www.somostodosmestres.com, e o episódio é o número 12, aí no final você põe barra número 12, tá bom? Então é isso, meus queridos, um beijo no coração de cada um e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Muita luz e muita paz para cada um de vocês. Beijo.